Quero agradecer pela vida do pastor Eliseu, do pastor Egil, muito obrigado pelo convite, a todos os pastores que aqui estão, irmãos, Deus seja louvado pelas vossas vidas. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 1, diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio da Babilônia, junto ao rio de Quebar, na Babilônia, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2, verso 1. E disse-me: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Podemos assentar? Meus irmãos, o Senhor coloca uma palavra em meu coração, e hoje um tema tão importante, missão, e missão não é uma opção para a igreja do Senhor. Missão é uma ordem. Jesus disse: ide e fazei discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós estamos falando de missão, nós estamos falando de alguém que está debaixo de uma ordem. Todo aquele que é enviado, muitas das vezes não é enviado porque ele quis, mas ele é enviado, ou ele está em um lugar, porque é uma palavra sobre a sua vida. E eu quero pregar hoje sobre um jovem, um menino, um rapaz, que teve uma missão dada por Deus em um lugar muito difícil. Porque missão é assim: Deus não favorece o cenário para levar os seus missionários. Na verdade, Deus prepara os seus missionários para mudar o cenário. Deus não favorece o cenário para levantar os seus profetas. Na verdade, Deus prepara os seus profetas para os seus profetas mudar então o cenário. E o cenário que nós estamos falando aqui, de Ezequiel, capítulo 1, é um cenário onde Ezequiel, na verdade, tem a sua linhagem sacerdotal. Então Ezequiel nasce em um ambiente de sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que cuida do templo do Senhor. Sacerdote é aquele que oferece oferta ao Senhor. Sacerdote é aquele que pega o pedido do povo e leva até Deus. Aspira de sangue do cordeiro do povo para perdão de seus pecados. Sacerdote é aquele que tem vestes de linho branco. Sacerdote é aquele que tem uma referência na sociedade. Então imagine comigo um sacerdote passando, porque Ezequiel é filho de sacerdote e seu pai se chama Buzi. Então imagine comigo uma família de sacerdote, uma família que tem o privilégio de servir o templo. E todo filho de sacerdote, ao completar 30 anos, vai também ser sacerdote igual o pai. Vai colocar as roupas que o seu pai coloca, vai fazer as coisas dentro do templo que o seu pai faz. Isso é um grande privilégio naquela época. Então imagine comigo a família, a vizinhança, o povo, olhando para Ezequiel e dizendo: que privilégio esse menino tem, porque aos 30 anos ele vai empossar o cargo sacerdotal. Que privilégio esse rapaz tem, porque com 30 anos ele vai colocar as mesmas roupas que o pai. Que privilégio esse rapaz tem, porque ele vai servir no conforto do templo, vai sentir cheiro de incenso subindo, vai queimar oferta no altar do Senhor. Que privilégio esse rapaz. E aparentemente está tudo sob controle. Aparentemente o futuro de Ezequiel já está traçado, já tem um objetivo, e coisa boa é quando nós criamos uma meta e conseguimos alcançá-la. Coisa boa é quando criamos expectativa em alguma coisa, em alguma situação, e haja visto que tem gente que já está fazendo planos para daqui 2 meses, 1 ano, e quando chega o tempo e sai tudo perfeitamente como você planejou, é muito bom. Só que eu preciso que você entenda que você pode ser profeta, você pode ser sacerdote, você pode ter um cargo maioral na igreja. Nós somos a folha em branco e a caneta continua na mão do Deus que escreve a nossa história. Aparentemente na terra a vida
vai fechar. Para que me preocupar se a hora que eu quiser tem sacerdote disponível? Para que me preocupar se os levitas estão cuidando e louvando ao Senhor? Não tem para que me preocupar. E aí está o perigo. É muito perigoso quando nos acostumamos com o templo. É muito perigoso quando nos acostumamos com a arca. É muito perigoso porque ir ao templo já vira uma rotina. Ver a arca da aliança que simboliza a presença do Senhor já vira uma rotina. Ver levita, ver sacerdote, escutar barulho de tamborim, de harpa, de levita tocando, já vira rotineiro. É só mais um domingo, é só mais uma quarta, é só mais uma sexta. Eu estou pregando, estou falando de um povo de Deus que está acostumado do lado de dentro dos muros de Jerusalém, enquanto há um inimigo perigoso cercando o muro, armando uma estratégia para entrar. Aí o Senhor me traz uma palavra e eu vou ser fiel àquilo que Ele me disse. Enquanto é uma igreja dispersa, enquanto nós estamos acostumados com a rotina de um culto de domingo, há um inimigo planejando, arquitetando, fazendo uma estratégia do lado de fora do muro. Mas nessa noite, Deus vai nos dar discernimento. Nessa noite, o Senhor vai nos dar discernimento para entender quando o inimigo estiver rodeando os nossos muros. Aleluia. Que inimigo é esse? O inimigo é Nabucodonosor, um rei tirano, narcisista, assassino, que odeia o povo de Deus. Olha aí. Nabucodonosor é o rei, a projeção do inimigo. Ele vai olhar pelas brechas do muro, ele vai começar a observar o cotidiano do povo, ele vai começar a queimar a plantação de trigo do lado de fora, porque sem trigo do lado de fora não tem pão do lado de dentro, e se não tem pão do lado de dentro há uma crise, e se a crise chega há uma contenda, e se tem contenda não tem união, e se não tem união o povo não avança. Então o inimigo está armando uma estratégia, está queimando a plantação do lado de fora, está olhando pelas brechas do muro para ver como está a rotina do povo, e o povo desapercebido. Meu Deus. E o povo já acostumou com as harpas, e o povo já se acostumou com o tocar dos tamborins. E Ezequiel está lá dentro, esperando completar 30 anos. Aqui ele já tinha 25 anos. Só que quando Ezequiel está com 25 anos, Nabucodonosor consegue entrar dentro de Jerusalém. E não é a primeira vez, já é a segunda vez que ele entra. Ele vai entrar dentro de Jerusalém e vai destruir o templo. Ele vai entrar dentro de Jerusalém e vai entrar com violência nas mulheres em praça pública. Ele vai entrar em Jerusalém e vai matar as crianças. Nabucodonosor é um rei que serve a Baal, é um rei da Babilônia. E quando nós estamos falando de Babilônia, nós estamos falando de uma terra da bagunça, de baderna. Não apenas algo físico, mas o pior de todos, uma potestade, algo espiritual. Ele entra com força, destrói a cidade, pega os jovens e agora vai trazer para o seu cativeiro, vai trazer cativo os jovens mais fortes da Babilônia. Aí adivinha quem está no meio desses cativos? O jovem Ezequiel, o menino da carreira promissora, o menino privilegiado que ia servir no templo do Senhor. Vai descer Ezequiel e os outros jovens para a Babilônia. Aqui, irmão, aparentemente, aos olhos humanos, acabou o futuro do menino. Aqui acabou o chamado do menino. Não tem mais chamado, não tem mais futuro. Alguém poderia olhar e poderia dizer: coitado, estudou tanto para nada, coitado, estava preparando a sua roupa de linho branco perfumada para nada, coitado, ia ser usado por Deus dentro do templo, ia ser referência lá. Está descendo para a Babilônia, está descendo para o território inimigo. Mas eu preciso que você entenda que na terra parece que as coisas estão fora de controle, mas no céu está encaminhando perfeitamente como Deus quer.
deixados às margens do rio Quebar, ou às margens do rio Eufrates, e ali eles vão ser deixados numa outra cultura, com outras crenças, com um peso espiritual grandioso pela promiscuidade da cidade da Babilônia. Então ali eles vão ser deixados, e é como se os babilônios dissessem: olha, vocês agora se virem, porque agora vocês estão debaixo das nossas ordens, agora vocês são os nossos cativos, agora vocês são os nossos servos, vocês vão ter que se criar, vão ter que acostumar com o ambiente. Então eles estão num ambiente diferente daquilo que é deles. E por que eles descem com a harpa? Porque nos Salmos de número 137, Salmos de número 137, existe o cântico dos cativos. E eles vão cantar assim, junto dos hinos da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. No meio deles e no meio do salgueiro, salgueiro é uma árvore muito grande, penduramos as nossas harpas. E aqueles, os babilônicos, que nos levaram a cativo, nos pediam uma canção. Como vamos cantar ao Senhor uma canção? Em terra estranha. Estão no território inimigo, mas estão descendo com a ferramenta na mão. Estão em um ambiente promíscuo, mas ainda estão com a ferramenta. Alguém já entendeu? Estão com a ferramenta na mão. Estão no território maligno, mas ainda continua com a ferramenta na mão. Aí o Senhor me trouxe uma palavra, eu vou dizer a vocês: não importa o cenário, no cenário de guerra, tu continua com a ferramenta na mão. Qual é a tua ferramenta, meu irmão? Qual é a tua ferramenta, meu irmão? É na crise que tu usa a tua ferramenta, é na crise que tu usa a oração que tu sabe, é na crise que tu usa a tua coração, é na crise que tu é na crise, está na hora de desembanhar a espada de novo, porque na crise tu não fica de mão vazia, não, é na batalha que tu pega na espada, é na batalha que tu pega na ferramenta. Se entraram no território inimigo, é porque podia usar. Porém, o Salmo 137 vai dizer que eles pegam a ferramenta, pastor, e pendura no salgueiro. Quem está pendurando está dizendo: eu não quero mais usar. Meu Deus. Quem está pendurando está dizendo publicamente: eu não tenho por que usar. Por quê? Usar harpa dentro do templo é maravilhoso. Usar a harpa em Jerusalém, o ambiente é próprio para isso. Tocar harpa quando o povo está cantando glória a Deus e aleluia, e falando em mistério, profetizando, é glorioso. Agora usar a ferramenta na pressão da Babilônia é só para quem entendeu aquilo que Jesus disse à samaritana: Deus é espírito, importa que os que o adorem Ele em espírito e em verdade. Mas o povo de Deus, os adoradores, estão pegando a harpa e estão pendurando. Pendurou a harpa porque não aguentou pressão da Babilônia. Pendurou a harpa porque o ambiente não é propício para isso. Pendurou a harpa porque aparentemente não tem por que tocar. Para que eu vou tocar se aqui não tem sacerdote? Para que eu vou tocar se aqui não tem levita? Para que eu vou tocar se o ambiente é pesado? Eles estão pendurando. Mas eu quero que você entenda: se estão no território inimigo com a ferramenta, é porque ainda tinha autorização para usar. O inimigo não podia paralisar a adoração, mas eles decidiram pendurar. É porque a gente espera a nossa situação estar muito confortável para a gente fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. É porque a gente espera a nossa casa, a gente espera os nossos familiares se converterem, a gente quer esperar a cura chegar, a gente quer esperar a porta se abrir, a gente quer esperar que tudo se alinhe perfeitamente com as nossas expectativas, para que então eu profetize, para que então eu pregue, para que então eu cante. Só que o Senhor está dizendo: adorador não é influenciado pelo ambiente, é Ele que muda o ambiente. Mas os adoradores aqui estão pendurando harpa. Há um grupo pendurando. Há um grupo
no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma crise. Capítulo 1 de Ezequiel vai dizer: e estando eu no meio dos cativos. Vamos comigo? Ezequiel está aqui. E o grupo que pendura a harpa está ali. Ezequiel está sozinho aqui. E o grupo que desistiu está aqui. Salmo 137, o povo está pendurando a harpa. Ezequiel, capítulo 1, ele está dizendo: e estando eu no meio dos cativos, junto ao rio da Babilônia, não pendurei harpa. O que aconteceu, Ezequiel? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Enquanto na mesma crise, no mesmo cenário, tem um grupo pendurando ferramenta, tem um grupo, oh glória, tem um grupo deixando de fazer aquilo que Deus mandou, um rapaz sozinho está dizendo: no meio da pressão, no meio da crise, no território inimigo, o céu se abriu para mim e eu tive visões de Deus. Ezequiel não tem amigo do lado, Ezequiel não tem família do lado, mas mesmo sozinho ele é sensível e disponível para dizer: o céu se abriu para mim, eu tive visões de Deus. E que período é esse? É um período em que Ezequiel completa 30 anos, a idade que ele deveria estar servindo no templo. No aniversário dele, com 30 anos, o céu abre para ele e ele contempla visões de Deus. Eu estou falando de um menino que está preso em cativo, e o cativeiro está limitando o homem, mas glória a Deus, porque cativeiro nunca limitou a glória do Senhor de encontrar um menino. Já que Ezequiel não pode sair e servir no conforto do templo, não tem problema, a glória do Senhor encontra um menino aonde ele estiver. Eu imagino Deus dizendo: Ezequiel, há 5 anos atrás, alguém poderia dizer que teu ministério acabou. Há 10 anos atrás, meu irmão, alguém poderia dizer: a família dela acabou. Há 30 anos atrás, alguém disse: vai ser um drogado, vai ser um cachaceiro, vai ser um mendigo. Mas glória a Deus, que em um determinado dia Deus olhou para você, aleluia, te banhou de graça, te banhou com uma palavra, e você viu a mão do Senhor e contemplou visões de Deus. Teu cativeiro nunca limitou a glória do Senhor de te encontrar. Ele encontrou um menino na Babilônia. O céu se abre e Ezequiel começa a ver visões de Deus. Em tempo de crise, Deus procura um sensível para dizer: Babilônia não é meu fim. Porque às vezes nós achamos que nós precisamos de muito, ou de muitos, mas se Deus decidir levantar um, ou se estiver um disponível, porque Deus não trabalha com quantidade, Deus está trabalhando com disponibilidade. Corpo físico está na Babilônia, mas o coração continua no reino e em Jerusalém. Enquanto há um grupo que está dizendo: aqui é perda de tempo, enquanto há um grupo que está dizendo: tocar harpa é perda de tempo, tem um. Deus está dizendo: se for você na sua casa, já é o suficiente. Se for você na sua rua, já é o suficiente. Se for você no seu trabalho, já é o suficiente. Se for você na tua escola, já é o suficiente. Deus está dizendo: se eu encontrar um disponível já é o suficiente. A missão de Ezequiel não é no conforto do templo, é onde? É na crise e na confusão da Babilônia. Aleluia! Deus não queria Ezequiel como sacerdote, Deus queria Ezequiel como profeta. Aleluia! Porque o sacerdote traz o pedido do povo até Deus, o profeta traz a voz de Deus até o povo. Aleluia! O sacerdote serve no conforto do templo, glória a Deus. Mas para Ezequiel o negócio é diferente, vai ser na Babilônia. É por isso que a gente pensa: nossa, por que para mim essa coisa é tão difícil, gente? Não, porque aquele lá pode escolher onde quer. Aquela lá pode decidir se quer pregar, se não quer. Aquela lá parece que Deus não está nem aí, mas vai a gente. Vai a gente bater o pé e dizer: não vou. Vai a gente. O mistério como Ezequiel é diferente. Porque a esposa dele vai morrer e Deus vai dizer: tu está proibido de chorar. Gente,
Babilônia, e não era especificamente para os babilônicos, mas era para o seu próprio povo, porque Deus vai dizer: esse povo é casa rebelde. E às vezes pregar para os que não são convertidos é muito mais fácil, é muito melhor. Discipular quem ainda não conhece a palavra e moldar conforme você aprendeu e conforme a palavra é maravilhoso. Agora levar a palavra para quem já conhece, às vezes mais que você, ou está na mesma situação que você, ou que está com a mesma situação que você, é só para quem é enviado por Deus mesmo. Porque ele vai dizer: o céu se abriu para mim e eu tive visões de Deus. Antes de Deus agora de fato se revelar a ele e concretizar o ministério profético, ele vai ver, ele vai experimentar e ele vai conhecer. Porque só pode pregar, só pode falar, só pode exortar e só pode ensinar aquele que já experimentou da exortação, aquele que já conhece a palavra e aquele que já experimentou o Espírito. Ezequiel, no conforto do templo, talvez tu não ia ver visões de Deus. No conforto do templo, Ezequiel, e no cheiro suave do incenso, tu não ia ver céu aberto. Eu quero dizer uma coisa, que tempos difíceis não vem para nos matar. Tempos difíceis vêm para revelar quem está conosco e o propósito daquilo que Deus nos chamou. Em meio às nossas tribulações, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a você em meio a essa crise, a meio a essa bagunça, a meio a essa turbulência. Ezequiel não está ouvindo o sacerdote orando por ele ou profetizando. Ele está em uma terra que não é dele, uma cultura que não é dele, mas mesmo assim o céu se abre para ele. Ele começa a ver visões de Deus. A pergunta que eu lhe faço é: como estão os nossos olhos espirituais? Como está o nosso foco espiritual? Porque se Ezequiel não estivesse focado no ambiente, irmão, se ele não tivesse ligado naquilo que o céu tinha para ele, ou ele então poderia estar questionando: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui. Por que Deus permitiu isso? Mas você não vê em nenhum capítulo, em nenhum versículo, Ezequiel reclamando, apenas aceitando. E às vezes o fato da gente aceitar a nossa situação, é nessa situação que o Senhor vai se revelar. Porque no verso 3, lá no final, a Bíblia diz: e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel vai começar a ver uma roda grande entrar dentro da pequena. Ezequiel vai começar a ver o trono do Senhor. Ezequiel vai começar a ver arco-íris. Ezequiel vai começar a ver: eita, eu não estou sozinho não, quem está comigo é o grande. Quem está se revelando para mim é aquele que está sentado no trono. Peraí, quem está se revelando para mim é aquele que governa os anjos. Calma, aquele que está se revelando para mim. Eu acho interessante porque Deus não envia Gabriel, Deus não envia Miguel, Deus não envia anjo mensageiro. O próprio Deus revela, o próprio Deus se revela ao menino. É Deus mostrando a Ezequiel: não importa o lugar que você está, não importa a missão difícil que aparentemente você acha que eu lhe concedi, a minha mão vai estar sobre você. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A Bíblia diz então que Ezequiel vai se prostrar diante disso. Capítulo 2, ele vai se prostrar porque não existe alguém que conhece a presença, que experimenta dessa revelação e dessa unção, que não se prostre a ele. Capítulo 2: e disse-me: filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Ponte em pé e eu falarei contigo. Antes do Senhor se revelar e falar conosco, primeiro ele exige de nós um posicionamento. Porque não tem como Ezequiel enfrentar uma missão difícil dessa sem antes ele se colocar em pé. E agora, espiritualmente eu lhe digo: não tem como nós enfrentarmos batalhas, guerras que não são físicas, mas que são espirituais, com as armas erradas. Qual é o problema? É que a gente precisa saber quando a guerra é espiritual e quando a guerra é física. Guerra espiritual não se vence com arma
física. Tem guerras na sua casa que você não vai vencer batendo boca. Tem guerras no seu trabalho que você não vai vencer se defendendo. Tem guerras que você não vai vencer provando nada. O Senhor está dizendo, está na hora de nós discernirmos quando a guerra é espiritual. O ambiente que esse rapaz está é um ambiente pesadíssimo. Babilônia, bagunça, baderna. Ele não está indo apenas pregar para o seu próprio povo, porque há possibilidade de o seu próprio povo não querer ouvi-lo e poder dizer: quem é você para pregar para nós se você está na mesma situação que a gente? Vamos lá, eu acho engraçada essa parte. Porque o menino vai pregar contra o povo e vai dizer: olha, arrependei-vos. Vocês são casa rebelde. Aí alguém poderia dizer: não, mas peraí, quem é você para pregar para nós se você está na mesma situação? Está todo mundo junto, mano. Está todo mundo na mesma situação. Além desse povo rebelde, ainda existem os inimigos babilônicos que estão tirando sarro, porque em Salmo 137, verso 4, eles vão dizer: cante para nós. Não era vocês que cantavam, não era vocês que adoravam, não era o povinho da harpa, não era toca, meu Deus, não era o povo que ficava cantando vantagem, agora canta. Então a pressão do menino está sobre ele está sozinho no ambiente, no território inimigo. É por isso que Deus vai dizer para ele: se coloque de pé, porque eu falarei contigo. Posicionamento. O Senhor hoje requer de nós um posicionamento. Antes de ele alcançar alguém da nossa casa, primeiro a gente se posiciona. Antes do Senhor encher alguém da nossa casa, primeiro eu me encho. Antes do Senhor fazer por alguém aquilo que eu tanto custo, primeiro o Senhor faz em mim. Se coloca de pé. No verso 2 ele vai dizer: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé, e então eu ouvi o que ele falava. Então entrou em mim o Espírito. Enquanto no capítulo 1 Ezequiel apenas é um observador de visão do céu, no capítulo 2 ele já é um homem cheio do Espírito. Porque crente não vive apenas de experiência. No capítulo 1 é experiência. No capítulo 1 eu vi visão de Deus. No capítulo 1 eu tive revelação de Deus. Mas no 2 eu não fico só na experiência. No 2 diz: então entrou em mim o Espírito. E quando tem um homem ou uma mulher cheia do Espírito, não tem inferno que pare ela e que pare ele. Quando tem um crente cheio do Espírito, a Babilônia não para ninguém, o inferno não para ninguém. O que você quer dizer, Joyce? Vou te dizer, Deus está dizendo: crente não vive apenas de experiência, crente tem que viver debaixo do Espírito. É por isso que Ezequiel é conhecido como profeta do Espírito. Aonde o Espírito manda, ele está indo. Aonde o Espírito guia, ele vai. E ele é chamado por Deus não de profeta, ele é chamado por Deus de filho do homem. É profeta, mas ainda é dependente de mim esse aqui. Teve experiência no capítulo 2, foi cheio do Espírito no capítulo, teve visão de Deus no capítulo 1, foi cheio do Espírito no capítulo 2, mas ainda é filho do homem. Fique de pé. E então entrou em mim o Espírito. Enquanto ele falava, eu imagino comigo Ezequiel se levantando com a sua pouca força, e Deus falando, e o Espírito levantando ele, e o Espírito capacitando ele, e o Espírito dando autoridade para ele. Aqui Deus estava revelando o ministério profético na vida do menino, porque o mesmo Deus que lhe envia a um lugar é o mesmo Deus que te dá capacidade e coragem para você exercer a obra naquele lugar. O mesmo Deus que depositou um dom, um talento, uma chamada, um ministério, um campo, um lugar missionário, é o mesmo Deus que está dizendo: se eu me coloco lá, se eu me envio lá, se eu te entrego um povo lá, é porque eu entendi que tu tem capacidade, é porque eu investi em você e eu coloco o meu Espírito. Então nessa noite o Senhor está dizendo: o Espírito hoje vai encher pessoas aqui que são disponíveis para o chamado. O Espírito te encoraja para o ministério, o Espírito te encoraja também. Oh, aleluia. Antes de saber com tudo que esteve no meio deles um profeta, e tu, filho do homem,
Não temas, nem temas suas palavras, ainda que estejam contigo sarsas e espinhos. Deus não ilude profeta. Deus não está dizendo: ó, meu filho, seu ministério vai ser um conto de fada, todo mundo vai te amar. Não, está dizendo: tu não te assombra com as sarsas e os espinhos, porque tu vai habitar no meio dos escorpiões. Mas não tema as suas palavras, pois eu sou contigo. Alguém de Jerusalém está dizendo: o ministério do menino acabou. Mas mal sabem eles que na Babilônia Deus já encorajou e encheu o menino de espírito. Ele está sendo muito realista. Porque tem isso. A gente vem aqui e fala: Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queres, estou disponível, me leva às ações, eu quero ir. Mas Deus vai dizer: é tudo que eu precisava ouvir, é tudo que eu precisava. Estou aqui, Senhor, me leva. Aí quando o Senhor leva no lugar que Ele quer levar, e não que o missionário escolhe, e não que o profeta escolhe, e não que o sacerdote escolhe, aí a gente fica voltando para trás. Aí a gente não quer mais não. Aí o Senhor está dizendo, e sendo muito realista, Ezequiel, no meio do caminho vai ter sarsas, no meio do caminho vai ter espinhos, tu vai habitar no meio dos escorpiões, mas tu vai dizer a eles as minhas palavras, e não temas, abre a tua boca. O que essa história nos ensina? Que às vezes nós queremos um púlpito ideal para a nossa missão. E quando nós estamos falando de missão e obra não se resume a estar aqui em cima, obra não se resume a estar com o microfone na mão, e para cada um Deus deu um púlpito. Há missionários que não serão levados a outro país, mas serão um grande missionário em suas ruas. Há missionários que não vão para o outro lado do continente, mas serão belos missionários cheios de Deus em suas famílias. Há missionários, pregadores e profetas que não serão em cima de um púlpito como esse, mas o seu púlpito será no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Para cada missionário, Deus te dá um púlpito. Nós precisamos achar qual é o nosso. Só que a gente quer achar o púlpito mais confortável. A gente quer achar o púlpito mais, que tenha mais pessoas que nos olhem e gostem daquilo que falamos. Mas e se Deus quiser te levar para uma Babilônia? Tu aceita esse púlpito? E se Deus te quiser levar no meio dos drogados? Tu aceita esse púlpito? Porque o mesmo amor e a mesma misericórdia que foi derramada a você um dia, através de você, Deus quer derramar na vida de alguém. Apesar do inimigo ter entrado em Jerusalém e devastado tudo, apesar do povo de Deus estar em território inimigo, Deus ainda levanta um por misericórdia a pregar a verdade para o povo. Quem sabe pode ser você, esse canal de Deus na vida de alguém. Quem sabe pode ser você, esse canal de misericórdia, de amor e de palavra que será despejada na vida de alguém. O Senhor hoje está procurando disponíveis. O pastor disse bem aqui, e a Bíblia diz isso: muito é a seara, mas poucos são os seus trabalhadores. O povo está aí, o inimigo também está aí, Nabucodonosor está por aí, rondando, matando, destruindo famílias. Mas aqui dentro ele acha um, Ezequiel, que pode e aceita sair do conforto do tempo. Ele acha uma que ele pode dizer: não, nela eu sei que se eu mandar ela vai. Porque Deus nunca te enganou acerca do chamado, meu irmão. Deus nunca te enganou acerca do chamado, meu irmão. Tu sabe dos espinhos que tu passou e que tu vai passar. Mas no verso 3 eu posso confirmar como Ezequiel confirmou: e ali esteve sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor te dá providência, a mão do Senhor manda cura, a mão do Senhor não te deixa na escassez, a mão do Senhor vai mandar roupa para você, a mão do Senhor também manda calçado, a mão do Senhor também te manda cobertor, a mão do Senhor te manda alimento, a mão do Senhor te manda água, a mão do Senhor te manda saúde, a mão do Senhor te livra, a mão do Senhor te guarda, a mão do Senhor te livra, a mão do Senhor te protege. Tua casa está blindada, tua família está protegida, tua igreja está guardada. Se hoje você se levanta com o povo, o Senhor diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. O Senhor está dizendo: então vai, porque eu estou contigo. Então avance,
eu já tenho acresce. E o que eu já tenho, o reino. Quando eu tenho o reino e trabalho para o reino, a cura é acréscimo, a provisão é acréscimo, as portas abertas é acréscimo. Então buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais, fique tranquilo, serão acrescentadas. Oh Deus! Faz pelo reino, que o reino cuida de você. Trabalha pelo reino, porque o reino cuida de você. Mas eu estou doente, continuo orando pela cura, porque enquanto você ora pela cura, Deus cura você. Mas o menino da minha casa ainda não se converteu, continua orando pelo filho de alguém, porque enquanto você ora pelo filho de alguém, Deus resgata o seu. É assim. Ele acha disponível essa noite, se ele acha, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua cura. Eu quero orar para que o Senhor hoje nos dê um espírito de coragem, de valentia, de disponibilidade, de determinação. Eu quero orar para que hoje o Senhor nos arranque esse espírito de comodismo. Nós não vivemos apenas de conferência, nós não vivemos apenas de congresso, nós não podemos acostumar com os sacerdotes, nós não podemos acostumar com os louvores bonitos. Nós temos que entender do lado de fora uma guerra travada pelas nossas almas. Do lado de fora o inimigo querendo pegar as nossas crianças. Do lado de fora o inimigo querendo capturar os nossos jovens. Eles estão querendo pegar as nossas futuras gerações. Muito se fala em futura geração, mas nós precisamos entender o que estamos plantando hoje, o que estamos fazendo hoje. As nossas crianças serão os futuros pregadores, os nossos adolescentes serão os futuros missionários. Nós precisamos trabalhar na seara hoje, resgatar hoje. Ele quer você, porque você recebeu o Espírito de Deus, recebeu coragem para isso. Deus te deu autoridade para isso. Deus te capacitou para isso. Aí você não, mas eu não prego, mas eu não canto. Não é isso. Você sabe a ferramenta que o Senhor colocou na tua mão. Use ela, não pendure no salgueiro. Não pendure no salgueiro a tua água. Ah, mas a minha água está enferrujada. Tem azeite fresquinho para pôr nessa ferramenta. Ah, mas eu estou cansado. Toma da água, come do pão para caminhar mais uma milha. Mas não pendure. Porque em determinado momento você vai dizer: e abriu os céus para mim, eu tive visões. Amém? Vamos orar ao Senhor por isso? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem diante a tua palavra. Ora comigo. Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra, Jesus, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E é diante dela que a tua igreja ora nesse momento. É diante dela, meu Pai, que os vasos estão aqui desembocados para ser cheios da tua presença. Ah, Senhor, quantos homens e mulheres de Deus que têm sede de trabalhar na tua seara, mas, Senhor, não se sentem capazes. Ou, Senhor, nós às vezes nos acomodamos pelo aconchego do tempo. Mas nós pedimos, Senhor, que mesmo que o Senhor nos sacuda e nos tire do nosso conforto, nos use conforme a tua vontade. Senhor, nos encha do teu Espírito, nos banhe de autoridade, de graça. Desperta, Senhor, os dons mais uma vez. Ah, Senhor, pessoas que tinham dom de revelação, traz de volta, Senhor. Essa pessoa que acordava às 3 horas da manhã para orar, desperta.